O que acontece quando uma empresa está na lucro presumido e ela passa para o lucro real? No sentido, existe alguma oportunidade que pode ser carregada no sentido de um estoque, de um prejuízo, de alguma coisa que ela já começa em vantagem? Eu queria começar com essa, daqui, de repente a gente fala das outras aqui, tá ok? Perfeito. Vamos lá. Existe sim, né, Darcy? Na realidade, eu tenho uma... Era um curso que eu acabei transformando numa aula, né, disponível também, que eu denomino Simulação de Regimes Tributários com Apoio de Planilha, né? Sim. Então, através dessa planilha, eu mensuro sim uma série de situações e que podem ser altamente relevantes, tanto na migração do lucro presumido ou simples para o real, quanto também o contrário, né? Se a empresa estava no lucro real e passa a pensar sobre o lucro presumido principalmente, né? Mas quando ela sai do regime de simples ou lucro presumido para o lucro real, o que você precisa entender? É que nesses dois regimes, quem dá a voz e a vez são as receitas, né? Prioritariamente o quê? O faturamento. Então, tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido, o principal fator de cálculo que determina, né, o tamanho da carga tributária é o faturamento da empresa, correto? Sim. Agora, quando você migra para o lucro real, ao menos em relação ao imposto de renda e à contribuição social, que somados podem representar até 34%, né, do lucro real presumido ou arbitrado. Sim. Então, você não trabalha mais sob a ótica de faturamentos ou receitas. Você trabalha sob a ótica do lucro, né? Ou seja, se a minha empresa está projetando uma menor lucratividade, e esse percentual, representado em percentual, fica abaixo lá da presunção, por exemplo, se eu estou vindo do lucro presumido, é natural que o lucro real seja, sim, uma alternativa viável, né? E lembrando que durante a transição, tem sim várias situações que você tem que colocar como moeda, né? Primeira delas, olha, na migração para o lucro real, considerando o regime não cumulativo, né, eu tenho estoque. Aquele estoque, eu vou ter um crédito presumido, né, de PIS e COFINS dentro do lucro real de 0,65% do PIS e 3% da COFINS. Então, peraí. Então, aqui, antes da... as planilhas são secas, na maioria das vezes. Mas eu sei, existe essa falha. Às vezes, não é contabilizado o benefício na migração. Você está falando de um benefício na migração, não na conta seca. Mas pode continuar. Na realidade é o seguinte, tá? A legislação do PIS e COFINS, bem como a instrução normativa, ela não entra em minúcias ou detalhes. Por exemplo, ela não exige necessariamente que você tenha que ter o inventário levantado, pormenorizado e discriminado lá no bloco H da FD ICMS IPI. Perfeito. Claro que, na minha visão, por constituir uma obrigação acessória, é altamente recomendável. Mas não há essa exigência dentro da legislação do PIS/COFINS e na instrução normativa. E eu vou além. Tem muita gente que pensa assim, mas estoque é só comércio ou indústria que tem. Claro que não. Empresas de serviços, muitas vezes, podem ter estoque lá até de material de almoxarifado. O legislador ele não enumerou que tipo de estoque. Então, você tendo o estoque de algo que você comprou e que vai ser consumido só a partir do momento que eu estou entrando no lucro real, eu já fiz isso, pessoal. Por exemplo, comprou lá em novembro e dezembro e classificou inicialmente como material aplicado na prestação de serviços. Só que aí você fez um levantamento físico e você viu, peraí, desses 800 mil que eu comprei, 500 mil não foram utilizados. Lançamento contábil. Credita material aplicado no resultado e debita estoque.
Pronto, eu já tenho estoque de 500 mil. Quer dizer que para uma oficina mecânica não era só os óleos, as peças que ela ia colocar isso. Quer dizer que, às vezes, aquele guincho do carro poderia entrar nessa situação, nessa conta que você está dizendo. É que a oficina mecânica é um caso excepcional. Por quê? Porque ali nós temos a incidência do ICMS sobre o material empregado e, portanto, isso, no ponto de vista federal, acaba sendo considerado como atividade de comércio. Sim. Legal? Mas sim, né? Você, só para esclarecer, que ali como se fosse uma situação mista, né? A oficina mecânica, ela ao mesmo tempo é revendedora e é prestadora de serviços, né? Mas sim, ela poderia levantar esse estoque que ela tenha na data da virada e, né, aplicar, sim, os percentuais de presunção. A única exceção que a legislação prevê é em relação a estoques de importação direta. Ou seja, aqueles que normalmente o código de origem na nota fiscal é 1, né, que é estrangeiro e importação direta. Então, mas só o que vier de importação direta. Se por acaso você já comprou de outro brasileiro, aí não é mais importação direta. Entendido? Sim. Então, aí, nesse caso, você pode tomar tranquilamente calcular e apurar o crédito presumido também. Mas o que a gente vê é assim. O empresário fazendo a conta, faz alguma consultoria, sei lá, às vezes o próprio contador. Olha, no lucro presumido, eu pago 10 mil por ano de tributo somando tudo. No lucro real, eu pago 10 mil também. Às vezes eu encareci 10.500. Só que nessa transição ela trouxe um benefício que ia economizar aquilo pela metade no primeiro ano, naquele primeiro momento, perdão, primeiro trimestre, e é isso que você acabou de dizer para nós. Eu, assim, concluindo a pergunta, eu entendi que, além de observar a diferença de um para o outro, a própria transição traz algo que eu estou vendo que muita gente não fala. É pouco se falado isso. Muito pouco se falado, né? Num dos cursos que eu tenho, que é o intensivo PIS e COFINS, eu reforço isso, né? Quer ver uma situação que já tem posicionamento da Receita Federal e muita gente desconhece? É o seguinte, tá, e se for uma indústria, e essa indústria que estava no simples ou presumido, ela tem estoque de produtos acabados ou semi-acabados. A COSIT, né? COSIT, para quem não sabe, é Coordenação de Orientação de Soluções de Interpretação Tributária, né? A COSIT, que é um órgão vinculado à Receita Federal, já se manifestou que, no caso da atividade industrial, se você não tinha contabilidade de custos, até porque, pasme, a contabilidade de custos só é exigível para lucro real, para o simples e para o presumido, não. Ela permite que você use a regrinha lá do arbitramento de estoques. Sim. E essa regra, olha que interessante. Como ela foi uma regra construída para o lucro real, o fisco, o que ele pensou? Bom, eu vou deixar o estoque mais alto possível para que o efeito inicial no resultado seja menor. Sim. Então, CMV, CPV menor, mais lucro, mais base de cálculo. Só que no caso aqui do PIS e COFINS, é interessante. Aonde que eu quero chegar? Vamos supor que você tivesse uma contabilidade de custos, mesmo que seja ali meio paralela. Olha, pelas minhas contas, eu estou terminando esse ano com R$300 mil de estoque de produto acabado e semi-acabado. Vamos ver quanto que fica pela regra do regulamento do estoque arbitrado? Normalmente vai dar bem mais. Então, tipo... Porque ela aumenta antes. Porque ela usa o maior preço de venda do período. O maior preço de venda. E aí ela pede para multiplicar por 75, 80, enfim, 80%. Então, aonde que eu quero chegar? É perfeitamente viável do ponto fiscal, mesmo que você tivesse uma contabilidade ali de custos, você aumentar esse estoque. Isso acaba aumentando de forma indireta o crédito presumido e não tem nada de legal nisso. Está tudo dentro da legalidade. Professor, as oportunidades aí, legal. Imagina que nessa transição da empresa lá do simples para o real ou do presumido para o real, eles não se atentaram a essa possibilidade de creditamento sobre o estoque. É possível, posterior à transição, sei lá, corridos 1 ano, 2 anos depois,
retroagir e fazer a recuperação desse crédito? Boa pergunta, né? Entendo que sim, tá? Entendo que sim. Vai ter que retificar, no caso, a FD Contribuições, né?